Fala, povo! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Você na Sua Agenda. Meus amigos e amigas, hoje vamos dar continuidade ao papo que tivemos com a professora Rosalie Stoy sobre a UNAT UENF, esse trabalho sensacional que temos lá na UENF com a terceira idade, a Universidade Aberta da Terceira Idade. E para essa continuidade, trouxemos duas professoras dos idosos que trabalham na UNAT, que estão diretamente ligados ao programa, para conversar um pouquinho mais sobre esse trabalho sensacional e também convidar a todos que estão nos ouvindo para participar do Congresso Longeviver, que vai acontecer em julho. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Primeiro, boa tarde para vocês duas, muito obrigado, gratidão gigante pela participação. E aí nós temos um ritual aqui no Você na Sua Agenda, que primeiro a gente tem que conhecer as convidadas para depois começar a perguntar. Então, Grace, professora, vou começar pela minha colega de profissão, professora de Educação Física. Quem é a Grace Santos? Pergunta difícil, parece terapia, né? É verdade. Eu sou formada, bacharel, licenciatura em Educação Física, tenho pós em Biomecânica, eu tenho pós em Docência do Ensino Superior e Educação Física, estou fazendo mestrado agora em Cognição e Linguagem, minha pesquisa é relacionada a idosos. Eu sou de Ubá de Minas, atualmente moro em Itaperuna, mas eu sou de Ubá de Minas. Eu já estou na UNAT, é o meu terceiro ano. Terceiro ano. E trabalho com os idosos lá. E é o que dá sentido. Dá sentido a pesquisa, que faz fluir a pesquisa. Porque vai muito além, não tem como a gente falar sobre idosos ou evolução se a gente não falar de afetividade, se a gente não falar de diálogo horizontal. Eu sou a Grecinha dos idosos mesmo. Dou uns gritos às vezes, como todo professor de Educação Física. Graças a Deus, sorte Ligada no 220. Perfeito. Josi, e aí? Quem é a Josi? Olha, Olha. Campos me conhece como Josi. Eu sou de Itaperuna, lá me conhece como Laine. Laine. Mas meu nome é Não Josi sabia. Laine. Josi Laine. Bem, eu sou formada em matemática, eu tenho um MBA em gestão empresarial, tenho um MBA pleno pela FGV, fiz um MBA com foco em mercado de luxo no INSPER em São Paulo. Sou aposentada já, mas estou no mercado financeiro, vou fazer 39 anos. Caramba, que legal. E tive, assim, o presente de ter começado como aluna especial lá na UENF. E a primeira aula que eu assisti foi a aula sobre envelhecimento. Aí eu falei, Eureka, é isso. É isso. E aí, como é que eu vou dar aula de educação financeira para os idosos, né? E as pessoas falam assim, como eu sempre falo, eu e Gracinha, nós somos hiperativos. O hiperativo, né, tem que achar uma solução. E na época tinha um evento em São Paulo, era um evento da XP, hoje eu sou assessora, né, continuo como assessora da Nauta Investimento. E eu fui lá para essa feira, é uma maior feira da parte de investimento, e eu fui atrás de duas pessoas. Uma é Ana Leone, que ela é referência no Brasil, ela é do Planejar, ela fala muito sobre isso, sobre essa parte de investimento. E eu tive assim, uma breve oportunidade, que eu falei com ela que eu queria falar de educação financeira para os idosos, para ela me dar uma ajuda. Ela falou, Josi, isso bem dizer, não existe. Você vai encontrar dificuldades, mas com um processo acelerado de envelhecimento, vai em frente. Aí eu, caramba, depois eu fui até a presidente do Instituto XP, e ela falou assim, a gente tem um trabalho aqui com crianças, mas com idosos a gente nunca fez. Eu falei assim, isso. Deixaram tudo para Quando eu estou voltando, no avião tinha uma revista de um banqueiro falando que ele foi o precursor do banco digital, e a única coisa que falou, o único segmento que eu não consegui atingir foi dos idosos. Aí eu falei, pronto, é a minha resposta. E aí eu estou aqui hoje. Graças a Deus, sorte nossa. Grace, então vamos começar nos trabalhos, vamos começar nas nossas perguntas aí sobre a UNAT. Então, Grace, a professora Rosalie mencionou aqui na nossa conversa anterior o impacto da dimensão psicomotora na qualidade de vida dos nossos idosos, né?
Na prática das suas aulas de fortalecimento muscular na UNAT, quais são os principais desafios físicos e funcionais que você observa nos alunos quando eles chegam lá para você? Muita dificuldade em duplas tarefas. Dupla tarefa. Só para quem está nos assistindo, o que que é uma dupla tarefa? Quando a gente trabalha o motor e a cognição ao mesmo tempo. Entendi. Dá um Por exemplo, assim, um exemplo é assim, de um feedback positivo que eu recebi da minha intervenção. bacana. De exercícios. Ela consegue andar e falar o telefone. Andar dentro de casa e falar o telefone ao mesmo tempo. Ela não conseguia. Porque antes. isso requer concentração, isso requer certeza. atenção. E às vezes a gente faz isso e nem Nem percebe. percebe. Com tanta facilidade. O idoso Entendi. tem dificuldade para conseguir falar e andar e respirar, pensar. Entendi. Então, dificuldade de sentar e levantar. Movimentos funcionais. Artrite, fora As dores. as dores. Artrite, artrose, fibromialgia, depressão, ansiedade. E os feedbacks são sensacionais, positivos. À medida que elas vão Se incluindo movimentando, movimento na vida. porque a gente às vezes relaciona a educação física apenas com o motor. Mas a gente tem que ver, principalmente os idosos, como um ser biopsicossocial. O que é isso? É um ser biológico, um ser psíquico e é um ser social, na mesma pessoa. Nós temos que trabalhar todas essas vertentes de forma igualitária. Porque para ter evolução, a gente não consegue evoluir só no motor. Quando a gente evolui no motor, evolui psicologicamente, evolui socialmente. Então, às vezes, quando a gente dissocia isso, fica faltando mesmo. Então, o que eu percebo nas idosas? Normalmente o público feminino é um público que envelhece diferente do masculino. Por quê? Porque é um público, vamos dar um exemplo aqui. O homem aposentou. Ele fala, aposentei. Ele vai acordar no mesmo horário, pegar sua gaiola de passarinho, colocar sua camiseta no ombro e olhar as obras nas imediações da casa dele e virar mestre de obras. A mulher não. A mulher continua multitarefas. A mulher continua cozinhando, ela continua arrumando, ela continua cuidando de todos. Quem cuida dessa mulher? Em que momento que ela para cuidar? Então, nós envelhecemos diferentes em questão de gênero. A UNAT é uma oportunidade gigante para isso. Gigante. A minha pesquisa é voltada só para mulheres. Por causa também da questão hormonal, que influencia muito nesse envelhecimento. E também por causa dessa questão de socialização. Porque é uma aula com 30 mulheres falando besteira. Se sente à vontade. É tipo os homens quando se reúnem depois do futebol. Resenha, como meu irmão resenha, é uma resenha. É uma aula com bastante resenha, porque eu sou a resenha. Então é uma aula com bastante resenha. Ali elas se socializam. Ali elas trabalham as emoções. Ali elas trabalham muito além do muscular, muito além do motor. Vou aproveitar que você já falou do cognitivo e vou perguntar para a Josi. Gente, assim, didaticamente, a gente está separando, didaticamente apenas. A gente fala que você traz o domínio psicomotor e você traz o domínio cognitivo. Mas, na verdade, como bem já explicou a minha colega de profissão, o humano ele é holístico. É tudo isso junto ao mesmo tempo. Mas, especificamente no que você tem trabalhado, né, no letramento financeiro, Josi, a dimensão cognitiva muitas vezes é associada apenas a jogos de memória ou leitura. Mas a UNAT inova ao trazer você, né, a economia através do letramento financeiro. Como a organização e a educação financeira atuam diretamente no estilo cognitivo e na autonomia desse idoso? Eu primeiro vou explicar rapidamente o processo, tá? Perfeito, por favor. As pessoas culturalmente não gostam de falar de finanças. Isso não se falava no lar, né?
estava direcionada ao homem, e a gente também, o ensino fundamental também nunca deu orientação. Então, nós viemos de uma cultura que fica tudo muito perdido. E no caso lá do pessoal da UNAT, o primeiro ponto assim que eu me preocupei foi de ouvi-los. O que eles gostariam de aprender, porque assim, mais um aprendizado que fosse interessante para a prática do dia a dia deles. Então, quando você desenvolve algo que eles necessitam, e essa parte lá da educação, assim, eu estou trazendo de uma forma muito lúdica, trazendo um conceito do básico bem feito, e dessa forma, assim, quando você começa a aprender, fazer a sua gestão, automaticamente isso mexe também com a sua mente. Vamos exemplificar. A última aula agora a gente falou sobre organização financeira. E aí, o que a gente falou é o que eu ganho, o que eu pago, o que sobra, o que falta, se sobra onde eu aplico e se falta o que eu posso fazer. Isso automaticamente, eu sempre falo que o conhecimento é libertador. E o conhecimento gera autonomia gera poder de decisão. Então, um assunto que desde criança que eles não viram, a partir do momento que eles têm conhecimento dos direitos deles, de como fazer, isso já reflete no cognitivo de uma forma assim automática, prazerosa, sabe? Então, assim, o objetivo nosso lá é exatamente esse. Quem dita o que é para ser feito, o que vai ser falado, são eles. E é muito engraçado, eu estou aprendendo muito com eles. Eles trazem muitas vivências. Com certeza. Nossa, é sempre uma troca, né? É a Sempre uma troca. cognição na prática, sabe, do dia a dia, das necessidades, né? E é interessante que essa autonomia, a gente confunde muito autonomia com independência, e são coisas distintas. Por quê? Eu dou uma autonomia motora para o meu aluno. Ele consegue levantar e buscar uma banana lá na cozinha para comer. Quero comer uma banana, levanta, eu dei autonomia para ele. Mas a independência dele vai a partir do momento que ele consegue levantar e ir lá ao mercado, escolher a banana que ele quiser e pagar com o dinheiro dele e voltar e comer a banana. Vai muito além. Olha quantas questões não são abordadas em um exemplo só. E, na verdade, o trabalho de vocês acaba sendo interdisciplinar, né? Perfeito. Ou melhor, mais do que transdisciplinar, né? Esses saberes, eles se juntam nessa pessoa, né? A gente está falando aqui de um idoso, né? Mas nessa pessoa que ela vai aplicar isso tudo lá fora. Sim. Da melhor forma para ela. Aí, Grace, aproveitando aí que você já trouxe de volta a questão, falou de autonomia, falou da diferença entre autonomia e independência, fortalecimento muscular para a terceira idade vai muito além do movimento mecânico, como você até comentou, da dupla tarefa, né? Como você planeja as suas aulas para que, além do ganho motor e de equilíbrio, os alunos também encontrem o espaço de socialização? Que, aliás, quem não conhece ainda, por favor, visite o Instagram da nossa amiga Grace. Você vai entender exatamente o que ela vai falar agora. Essa parte social, ela é imprescindível para o idoso. Por quê? A partir do momento que o idoso se aposenta, sai da rotina que sempre fez, que sempre teve na vida, ele fica à margem da sociedade. Ele se sente à margem da sociedade. Aí começa, vou fazer o quê o dia todo? Aí normalmente desconta na comida, ou continua cuidando da família toda. Mas em que momento que essa idosa vai cuidar dela? O que eu faço nas minhas aulas? Eu as divido em grupos com condições similares. Quem tem mais facilidade aqui, quem tem uma facilidade intermediária ali, os treinos não são iguais. Até porque nós somos profissionais de educação física e temos que levar em consideração a individualidade biológica, né? Perfeito. Eu vou ajustando, por mais que seja uma aula coletiva, eu vou ajustando de acordo com o que aquele grupo mais necessita.
essa parte social, o que eu percebi? As idosas querem ir para os outros grupos, que são ditos mais difíceis. É. Então elas começam a socializar, mas o que você faz? Uma pergunta para outra, mas o que você faz? Porque você tem mais facilidade de fazer aquele exercício. Ela te colocou naquele grupo lá. Acaba que uma vai motivando a outra. Essa questão social, ela é muito bacana, porque eles se motivam, eles vão vendo que o outro vai conseguindo. Ontem, na aula de ontem, nós conseguimos fazer com que todas as 29 integrantes da aula, todas as participantes da minha pesquisa, conseguem levantar da cadeira sem se apoiar. É uma vitória. Verdade. Isso é uma vitória. vitória. Uma vitória. Uma vitória. Vitória. E elas vibram umas com as outras. Elas torcem umas para as outras. É importantíssima a socialização, porque vai muito além dela estar conseguindo levantar ou não. É uma. Realmente, nossa, fulano tá comigo. Tá comigo. Aí, não, eu vou lá na UNAT, eu vou lá na aula da Gracinha, porque fulano tá lá na aula. Eu senti, a gente aqui nos bastidores, você estava falando do sentimento de pertencimento, né? O vínculo, quanto que isso é forte para a manutenção da adesão, a aderência à prática eu do exercício. acredito numa relação professor-aluno. Eu até falei isso na última aula. Eu acredito numa relação professor-aluno, um diálogo horizontal. Isso já caiu por terra, essa verticalidade de ensino. Tem que ser de forma horizontal. Por quê? A partir do momento que o aluno se sente pertencente, ele confia em você. E se ele confia em você, ele vai expor as suas dificuldades, as suas necessidades. Aí, às vezes a gente, quanto professor, é cirúrgico. Vai naquele ponto. A gente trata daquela dor do aluno. Eu não estou falando nem de dor física. Às vezes uma dor social. Eu falei até com uma aluna minha assim uma vez, personal particular, ela estava assim, indo para cadeira de roda. Aí eu falei com ela assim, o que a senhora mais quer fazer assim, quando só estiver andando? Ela olhou para mim, eu vou andar. Vai. Dirigir. Pois bem, ela vai voltar a dirigir. 2 anos e pouquinho de treinamento. Hoje, essa aluna que treinava em casa, que estava indo para cadeira de roda, ela está dirigindo para academia, porque a gente está treinando na academia. Eita. Esse é o poder do pertencimento. Eu ouvi, eu perguntei, como que a senhora se sente? E muitas vezes a gente não faz isso com o idoso. Então eu faço muito isso lá na UNAT. É isso, e isso ao longo de 2 anos, né? Um relacionamento de É um processo, uma relação. Porque o idoso, você não vai conseguir acessar a vida dele com 2 conversas. por muito tempo, por um tempo, de forma sutil, superficial. Ou você tá ou você não tá. Porque eles são sinceros, tá? Eu gosto de você. Eu não gosto de fulana. Teve um dia que eu cheguei para dar aula na sexta-feira. Chuva. Estavam todas lá. Sabe por que elas estavam lá? Porque a gente criou um vínculo afetivo. Pertencimento. Eu dou voz. Isso aqui funciona para elas. Isso aqui não funciona não, gente. Isso é importantíssimo. O pertencer abre a sua mente de uma forma com que você se sente chamado a aprender. Perfeito. E Josi, vamos aproveitar aí dessa história de pertencimento, como é que a gente leva isso para as finanças? Falar de finanças na terceira idade pode às vezes barrar em alguns tabus, como você comentou, infelizmente na nossa cultura a gente não fala muito de grana, nem em casa, nem na escola, né? Que pena. Isso também pode chegar em termos de vulnerabilidade de golpes, né? O idoso acaba sendo um grupo que acaba sendo enganado com muita facilidade por falta de conhecimento. Quais são os pilares fundamentais que você trabalha nas suas aulas para empoderar esses idosos economicamente falando e mantê-los protegidos e ativos mentalmente? Eu acho bom assim, trazer um exemplo, mas antes eu gostaria de
falar da UNAT lá, nós temos um Flávio. Ah, Flávio. O Flávio, Sensacional, ele né? é sensacional. A aula dele, se eu pudesse, eu assistiria todas as aulas, porque ele ensina exatamente como evitar esses Os golpes. golpes digitais, E né? tanto que no formulário que eu passei, né, para eles fazerem as escolhas, eu até mandei um parabéns para o Flávio. Flávio, Flávio, ninguém está você é campeão de preocupado audiência. com segurança, porque assim, esse é um trabalho que ele já desenvolve desde o mestrado, né, ele está no doutorado, então isso é um ponto que pesa muito e que tem um grupo que está sendo muito bem preparado lá no NAT, na pessoa do Flávio. Perfeito. Eu queria fazer um link. Vou exemplificar, por exemplo, a turma. É uma turma heterogênea. Eu tenho mulheres que hoje moram sozinhas, que tiveram uma vida financeiramente no passado diferenciada e que quando foi compartilhar, a lágrima escorreu dizendo que se não fosse o Loas estaria passando fome. A gente tem homens, né, que moram sozinhas. Então, assim, a gente tem todo um grupo heterogêneo com diversas demandas, né? E aí, assim, trazer, por exemplo, quando eu falei sobre organização financeira, tem um ponto que eu coloquei para eles que eu acho que isso é muito importante de uma forma geral. O idoso ele já tem aquele hábito, às vezes, de ser o provedor. Ele cuida da família e muitas vezes ele esquece dele. Então, uma coisa que eu comentei logo no primeiro dia de aula, falando o seguinte: quando nós estamos num avião e que começa a ter um problema, a máscara cai. Quando a máscara cai, a primeira coisa que você tem que fazer não é colocar a máscara na tua mulher, no teu companheiro. Você tem que colocar primeiro em você, para depois você colocar. E quando a gente fala sobre essa parte de educação financeira, além da gestão de custo, a gente precisa mostrar para eles também o dizer não. Porque o não é um sim para mim. E até porque assim, a gente vivencia muitos idosos, às vezes, sozinhos, que deram a vida apoiando os filhos para estudo, e quando chega no momento que a gente sabe que quando você aposenta, o teu poder de compra diminui, mas as suas despesas elas aumentam. Então, assim, eu estou ainda no início, tá? A gente está entrando na 5ª aula, mas assim, surgem inúmeras situações que às vezes ficaram interrogações. Por exemplo, teve o caso de uma mulher que teve um processo de uma pessoa da família que tinha uma poupança e que o processo se perdeu. E eu falei assim: vocês pediram o extrato para saber para onde foi parar esse dinheiro? Não, a gente tinha que fazer isso. Então, quando um assunto pequeno abre tantas outras perguntas, e aí o que eu fiz, que eu tenho passado para eles? Lei, o que eles têm de direito, o tipo de conta, se a conta dele é de aposentado, porque o aposentado tem uma lei lá que você não tem que pagar tarifa. O que você faz para você fazer a blindagem, por exemplo, no aplicativo em relação a, por exemplo, crédito consignado. Muitos pegaram, às vezes, o crédito consignado numa financeira com juros mais altos. Então, a gente vai trabalhar isso também. Então, assim, são muitas... Numa única aula, um único ponto, aparece N outras interrogações que, assim, a gente está nesse processo. E o que eu acho bacana foi que, na última aula, eu ouvi uma pessoa falando assim: nossa, eu achei que a aula ia ser chata, mas é legal, né? Então, assim, eles têm, como a Decinha falou, eles falam, a aula é deles, os questionamentos, as perguntas são deles. Eu estou ali apenas como instrumento de apoio. Mas olha que bacana, né? É um conhecimento totalmente aplicado ao dia a dia. Por isso que é tão interessante, por isso que você está tendo de volta, né, esse engajamento deles para o seu trabalho. Até porque, assim, só fazer uma observação, eu trabalho no mercado financeiro antes mesmo da inclusão, que foi em 2003, que os idosos tiveram o crédito consignado. Certo. E eu lembro muitas vezes que chegava um idoso pedindo um empréstimo, por ele ser idoso, ele não tinha esse direito. E aí eu queria até só fechar um conceito que eu acho que é muito importante. Lá no Banco Central nós temos o conceito de cidadania financeira. O que entra nesse conceito?
a educação financeira, a inclusão financeira e o direito do consumidor. Então, nós trouxemos a inclusão para o idoso, mas a gente não trouxe a educação financeira, que já vem desde lá de trás não existindo. Então, assim, essa aula, eu tenho certeza que até o objetivo do meu projeto é que as vivências possam ser importantes para as vivências dele fora da universidade. Ah, com certeza já são. Eu Já são. acho. Grace, agora vamos falar, agora que a gente já conhece um pouquinho do trabalho de vocês, vamos falar do Longeviver que está chegando aí, né? Então, olhando agora para o Congresso Longeviver, a educação física tem um papel central na discussão sobre o envelhecimento ativo. Sorte a nossa, inclusive. Graças a Deus. O que você preparou e o que o público pode esperar das discussões e apresentações da nossa área durante o evento? Eu acredito assim. Eu acredito nos 4 pilares: Deus, saúde, família, trabalho. Não inverte, não, que vai dar ruim. Perfeito, perfeito, Grace. É. Então, eu acho que nós da educação física entramos ali na saúde. E o Congresso, ele vai debater muito sobre a saúde. A saúde não só física, mas integrada à saúde mental. É porque se a gente não tem saúde mental, a gente não tem saúde física. Exato. Essa é a verdade. A pandemia ensinou isso pra gente. Ensinou. De Ensinou uma forma muito pesada. no couro. mas ensinou, no couro. no couro. Os debates sobre exercício físico, eu acho que melhorou muito depois da pandemia. A galera tem se atentado a isso. Os idosos, principalmente, porque é uma educação. Porque o idoso entende, principalmente o idoso com uma renda menor, ele entende isso, que isso é do rico. Eu não posso perder tempo. Eu vou gastar dinheiro com academia. Mas se o médico falar com ele que tem que gastar R$500 com um remédio todo mês, ele vai gastar. Mas se você falar que ele tem que pagar uma academia de R$200, é muito, eu não tenho. Então, eu acredito que no Congresso a gente consiga debater todas essas nuances que envolvem a saúde física, o exercício, a atividade física. Pra gente, é uma utopia, mas é um sonho bem assim, utópico. Mas se a gente erradicar o sedentarismo, é uma questão de saúde pública. Olha o tanto, assim, interligando com o que a Josi domina, interligando com as finanças. Não, eu já imaginei você lá Do sistema público. Dando uma palestra na aula dela, dando uma palhinha na aula dela, falando dessa diferença entre R$500 de remédio versus R$350 na academia mais cara da cidade. Sim, não, porque não. Que é uma economia. Já está economizando R$150 de cara. Eu não acredito, eu não vou além. É mais do que economia, é um investimento. Total. Porque um investimento, você tem um retorno garantido. Porque eu falo assim, para a Josi, assim, ter dinheiro guardado é a sua poupança financeira, certo? Na educação física, ter músculo é a nossa poupança de saúde. Envelheça com a poupança estourando. Tenha um músculo. Porque músculo é vida. A sua energia está armazenada ali. Agora está... antigamente era por conta da estética só. Mas agora é cientificamente comprovado. Essa frase que você acabou de falar tem sustentação científica. Que o músculo é vida de fato, é verdade. Mas eu acredito que sim, que ainda esteja muito atrelado à estética, o exercício. Muito atrelado à estética. Eu vou te dar um exemplo. A gente que trabalha com idoso, tem uma aluna de 89 anos. Tava andando com coisa, tava andando de patins, arrastando o pé. Eu levanto essa perna para andar. Sabe qual que é a preocupação dela na minha aula? Isso aqui. Vai ficar durinho? Minha bundinha vai ficar durinha? Porque... É a preocupação até do idoso, para você ver como que associam o exercício à estética.
Mas a estética, ela tem relação direta com a autoestima. E a autoestima tem Saúde relação mental. com saúde mental. Sim. Então, assim, a estética não é vilão. O problema é o que você faz para ter essa estética dos sonhos, né? Aí isso pode levar a uma coisa pior. Mas isso, Grace, você vai ter que deixar para um episódio especial sobre isso. Que a gente vai levar. Esse vai ter que ser uma série, porque um episódio não vai dar conta dessa É relação. verdade, é verdade. Josi, vamos lá. Voltando aqui, levando o letramento financeiro para o cenário do longeviver, hein? Vamos lá. Como essa pauta se conecta com um conceito mais amplo de cidadania e bem-estar na velhice? Para a gente discutir lá no Longeviver. Antes, eu gostaria de falar só do Longeviver. Esse congresso, eu acho que vai ser o reconhecimento de toda a estrutura que a UNAT tem lá. Porque, assim, a Greicinha está lá há mais tempo, né? Ela vivencia isso, e a cada momento... Hoje eu vi que está tendo aula de boxe. Eu gosto de boxe. Eu fiquei vendo os idosos fazendo... Então, assim, o letramento financeiro, o bem-estar, né, o longeviver. Eu vou falar, como a Greicinha falou do pilar, eu vou falar do malabarista. Nós somos um malabarista e o bem-estar, a gente precisa de quê? Do bem-estar físico, o mental, social, o espiritual, o social e o financeiro. E o longeviver, para mim, vai ser a junção desses pilares. E o letramento financeiro, que é algo ousado, desafiador, mas que eu tenho certeza que, por exemplo, que muitos desses idosos que às vezes não sabiam do direito ou não sabiam onde buscar, vai trabalhar de uma forma assim, nossa, agora eu sei como eu tenho que chegar lá no banco e fazer isso. E agora eu posso economizar um pouco porque minha filha mora lá no Nordeste e eu posso guardar um valorzinho porque eu posso ir lá vê-la. Então, assim, o que a gente vai discutir, até uma coisa que conversei com você antes de chegar, que me deu uma eureka, né? Que o letramento financeiro é literalmente um trabalho que vai ser realizado com o cognitivo desse participante. Porque além das aulas ele tem que pensar, ele vai sair dali, o que eu ouvi, o que eu faço e o que eu não quero. E isso vai gerar uma satisfação também, né? Por poder fazer algo que às vezes ele nunca teve a oportunidade de ser explicado de uma forma mais clara. Verdade. E o longeviver, eu acho que é esse malabarista, e assim, a gente tem que reconhecer a pessoa da Rosalie, porque eu falei para ela assim, eu fico imaginando você quando você chegou batendo de porta em porta, preciso de um computador, preciso de um violão, né? E hoje o trabalho, eu acho que as pessoas precisam ver o tamanho, a grandiosidade que é o NAT de Campos, porque... Eu acredito que nesse congresso as pessoas entendam o que a gente já vê lá na UNAT, que é os idosos são os grandes protagonistas. Perfeito. Da UNAT. Eles são os grandes protagonistas. E é importante que eles também entendam a ideia do Congresso. É deles para eles. E com eles. E com eles. Exato. Exatamente. Eu entendi desde que eu escutei, desde a primeira conversa com a Rosalie, e agora vocês estão fortalecendo isso, eu entendi que quando eu fiz essa pergunta para ela, vem cá, o congresso é só para profissionais da área da saúde? Ela falou assim, não, é para eles também. Isso. Mas o congresso foi criado para as pessoas da terceira idade. E ela fala que aquele que se sentir idoso e se encontrar sentido estar lá conosco. Então, eu percebi que realmente é com essas pessoas, né? Porque elas... como você fala muito bem, né? Elas constroem o conteúdo. A interação com elas é que vai gerando o conteúdo das próximas aulas de fortalecimento muscular, dos próximos encontros de letramento financeiro. Então, assim, você usou uma expressão muito interessante, você dá voz, né? A UNAT tem esse espírito de dar voz ao idoso,
para que ele se sinta pertencente àquele lugar, e por isso que eles voltam. Esse sentimento esse vínculo com o lugar, com o ambiente que vocês criaram, mais um vínculo que vocês promovem, né, entre eles, entre os participantes, faz com que eles não faltem na chuva. Esteja lá os 29 lá, chovendo, faça sol, do jeito que tiver, a gente está aqui porque a gente é um time, a gente... eu tenho uma frase que eu uso para a vida e que ela é da década de 90, do Roberto Freire. Não é o Paulo Freire, não, é o Roberto Freire. É um autor que tem um livro chamado Sem Tesão Não Há Solução. Eu acredito muito nisso. Quando você faz uma coisa que você gosta muito, e eu agora estou tendo essa oportunidade aqui de ver, assim, o que entrega a gente que ama o que faz é o brilho nos olhos e o discurso apaixonado. Vocês duas têm isso de sobra. Gosto muito. Ele é maior que a gente, né? Porque isso vai inspirando as pessoas. Então, quem está com vocês nas aulas, com certeza se empolga com essa empolgação, com essa inspiração de vocês e quer voltar. Então, eu acho que o Longeviver vai ser o grande encontro dessas pessoas, né? Desses idosos que entenderam a importância do envelhecimento ativo. E lembrando que o conceito de envelhecimento ativo trabalha em todas as dimensões, não só na física, nem só na cognitiva, mas dentro desse espectro do bem-estar, como você comentou. E aí, por isso que realmente a gente está assim, muito feliz por essa oportunidade que a Rosali está dando para todos nós, né? De todo mundo se encontrar nesse lugar e trocar ideia. Porque olha só quanta coisa que vocês já estão vivendo e que vários profissionais da saúde não tiveram essa oportunidade. Ou que vários idosos ainda não estão inscritos lá na UNAT. Eu vou além. Utilizando, assim, Paulo Freire, o aluno no centro do processo. Isso. Na UNAT a gente trabalha dessa forma. É o aluno no centro do processo. E o Longeviver é a celebração desse aluno no centro do processo. Celebração. Pô, perfeito, Grace, perfeito. Falando nisso, aproveitando, quem está nos ouvindo, Grace, seja o idoso que quer começar a se movimentar, ou um profissional estudante de educação física, que está aí ainda sem saber para que caminho ele vai, qual o principal recado que você deixa sobre a importância de um olhar para o corpo que envelhece com acolhimento e respeito? Saúde. Em primeiro lugar, saúde. A gente não consegue performar sem saúde. E não compensa performar. Perder a saúde para performar. Opa! Tem uma frasezinha que é legal sobre esse assunto. Esse último exemplo que você deu, que é: nenhum CNPJ vale um AVC. Nenhum CNPJ vale um AVC. Então, assim, hoje a gente vê pessoas aí falando de burnout, né? Não por acaso a tal da NR1 agora está mais cuidadosa em relação à saúde mental do trabalhador. E outra coisa, um colega nosso mais conhecido, o Joel J, ele fala que se você tem saúde, você tem vários problemas. Se você não tem saúde, você só tem um problema, que é recuperar a sua saúde. Para depois você poder pensar no resto. Então, isso é fato. Se priorizar, priorizar a saúde. Exercício é o remedinho que a gente toma para prevenir. Para prevenir várias doenças, a gente consegue prevenir se exercitando, se movimentando. Porque além da gente trabalhar, por isso que a gente não diz educador físico, nós vamos muito além. Nós trabalhamos a parte cognitiva, a parte psicológica, a parte emocional. É um ser biopsicossocial que está no centro do processo. Logo, nós somos profissionais de educação física, porque nós não educamos somente o físico. E olhando mercado, entrando aqui um pouquinho na parte da Josi, essa mudança da pirâmide etária, essa inversão da pirâmide etária. Quem detém
A grana são os idosos. Até porque a pirâmide está mudando. Eu falo Se esse idoso se preocupar mais com saúde, você, que é estudante de educação física da área, logo teremos mais demanda, logo teremos mais trabalho. Verdade. É isso. Aliás, a tal da economia prateada já é uma realidade, né? Não é futuro mais não. Ela só vai aumentar. E Grace, aproveitando aí que já estamos falando de economia prateada e tal, que tem a ver com a sua área de atuação, para encerrarmos aqui este bloco, que conselho prático ou provocação mental você deixa para os nossos ouvintes sobre a relação entre mente ativa e saúde financeira? E qual o seu convite para o Congresso? Quem que você quer convidar para ir para lá, para o Longeviver? O Longeviver, para mim, é para todos, tá? Isso. Porque eu acho que a gente precisa de jovens, por exemplo, que um dia eles serão idosos. E eu ainda queria dizer uma coisa, saiu uma pesquisa ontem que 27% dos jovens estão negativados, 47% desses jovens nem sequer pensam ou não sabem o que é um planejamento financeiro, mas a gente tem uma expectativa de vida que aumentou muito. 76 anos agora. Mas Beleza, hein? Beleza, ótimo. Então nós vamos viver mais. Eu esqueci o nome da escritora, ela escreveu um livro agora, A Profissão do Futuro. Então ela fala que nós vamos viver de 100 a 120 anos. Então, para as pessoas que fizeram 60 anos, nós temos que criar uma nova profissão. Eu vou fazer 60 agora. Então, eu sou aposentada e a mente ativa, a vida financeira organizada me permite que eu possa criar uma nova profissão, que eu tenha uma mente ativa e que tenha uma vida organizada. Porque hoje, se você olhar, por exemplo, outro dia eu fiz uma observação com um menino que ele é caixa de um supermercado e ele ganha um salário mínimo. Eu falei, você não ganha um salário. Quando você trabalha, você ganha vale transporte, você ganha ticket de alimentação. E quando você aposenta, você só fica com um salário mínimo. Mas o teu custo aumenta, porque você tem medicamento que às vezes você tem que tomar controlado, que tem coisas que não dependem de você. Então, o Longeviver, a gente vai falar muito sobre essa parte da autonomia, porque a gente olha isso, a autonomia, como ela falou, minhas 29 alunas, elas levantam e sentam. Isso não tem preço. Então, isso tudo está interligado. Então, assim, a interdisciplinaridade é latente e vai ser vista de forma muito clara agora num único espaço do que é o NAT faz hoje, entendeu? Eita, que eu já estou doido para chegar. Estou mais ansioso para o Longeviver do que para a Copa do Mundo. Eu também. Minha amiga Grace, como é que o povo faz inscrição para o Longeviver, por favor? Entre em contato com o Charles, estou brincando. Vai morrer de Charles, essa frase agora é quase que um jargão lá na aula na nossa aula. Nós temos o link para você se inscrever no Longeviver. Quem está pesquisando na área, atrele a sua área, por mais que seja distante, a pirâmide etária, vou ser um pouco repetitiva aqui, a pirâmide etária está mudando, pegue a sua área, associe a sua área ao envelhecimento, traga o seu artigo, apresente para a gente aqui, para a gente discutir o envelhecimento em todos os âmbitos, em todas as vertentes, porque é interessante que a sociedade se prepare para essa mudança da pirâmide etária. Então, faça sua inscrição, tem no link lá, participe das palestras, das mesas redondas, gente muito bacana vindo participar, gente que vem estudando há anos já o envelhecimento humano, em várias vertentes. Vai ser muito, muito bacana. Gente, só para guardar isso aí, onde é que está esse link que a Grace acabou de falar? Está no @unat_wenf, que é o perfil oficial da UNAT. Segue a gente lá também, né? Tem vários vídeos bacanas dos trabalhos que a gente faz lá. Vamos começar a seguir e na bio tem o link para você poder fazer a inscrição.
E as inscrições vão até quando? Você sabe, Josi? Ainda não. Não tinha fechado ainda não. Eu sei que tá rodando ainda, mas Tá não rodando fechou. rápido, É, mas eu assim, sei, a gente não. Eu não Nós trouxe temos para- bastantes inscritos Já, eu sei, eu vi. Eu Porque, conversei com até o pessoal lá. porque Falta espaço, o Longe Viver, ele está atrelado a um congresso nacional. É, exatamente. Então, A é um gente- congresso a nível nacional, não é só regional. a gente tem o Congresso Interdisciplinar Regional de Longevidade e Envelhecimento Humano, e que tem até junto com o Longeviver, esse congresso regional é o nosso aqui, e ainda tem um nacional que vai ser até Formato o online. formato online. Isso. Perfeito. Eu só poderia falar um Por complemento. favor, Josi. Deixa eu só fechar aqui, gente. E a data do evento serão nos dias 29, 30 e 31 de julho, logo depois da Copa do Mundo. Aí eu vou trazer um contexto de economia, né? Nos próximos anos, mercado de idosos, eu não gosto muito dessa palavra, Eu não, também não mercado gosto. sênior, 60 né? mais. 60 a mais, vai ser o maior mercado que já teve no Brasil. Josi, por que você está falando isso? Porque nesse congresso, para muitos profissionais da área da educação, da saúde, podem até nas palestras enxergar oportunidades de trabalho. Então, assim, vai além todo esse contexto da UNAT, também vai abrir a mente, às vezes, daquele profissional que, às vezes, está, sem uma visão do que pode ser, o que pode preparar, e lá eu tenho certeza que, ouvindo, participando, vai conseguir enxergar um negócio. E nós estamos falando que vai ser o maior mercado, que o Brasil, de tamanho, pela quantidade de pessoas, e o Brasil ainda assim, muitas pessoas ainda não enxergaram esse nicho. Então, lá no Longeviver também vão ter essa visão de oportunidade também, de enxergar um negócio. Gente, gratidão gigante pela participação de vocês. Foi maravilhosa essa conversa. Assim. De boa de prosa. Boa de prosa. Boa de prosa. As duas são boas de prosa. E assim, eu tinha ideia de que as coisas iam fluir, mas, meu Deus, foi uma conversa assim, muito fluida, né? A gente trouxe informações valiosas para quem está nos assistindo aqui por Você na Sua Agenda. Já que Você na Sua Agenda tem esse propósito, né? Essa missão de orientar as pessoas para justamente viverem mais e melhor, terem uma longevidade saudável. Então, tudo que vocês falaram tem total, vai ao encontro, né, de tudo que a gente prega por aqui. Gente, muito obrigado pela participação. Forte abraço e se liga lá, @unite_UENF. Lá na bio tem um link para o Congresso Longeviver. Não deixe de participar. Se você trabalha já na economia prateada, ou se você é um idoso, você é um 60 a mais, quer entender como é que está rolando, o que está rolando na nossa cidade, quer conhecer um pouquinho mais da UNAT, não deixe de participar. Forte abraço e até o próximo episódio.